E nos estúdios da Jovem Pan, aqui na Avenida Paulista, nós temos o prazer de receber o Alessandro Azzoni, que é economista, advogado especialista em direito internacional. Azzoni, os números começam a aparecer e mostram essa triste realidade que nós estamos acompanhando. Estamos falando de aproximadamente 1,5 milhão de refugiados, 11 mil soldados russos mortos. Nós temos na população da Ucrânia algo em torno de 44 milhões de pessoas. O objetivo de Putin é cercar a cidade, pedir para que os civis abandonem o local para que aí sim venha uma ofensiva mais forte? Bom dia, William. Bom dia, Kalina. A princípio, na verdade, a ofensiva só se dá conforme há uma resistência maior da Ucrânia. O Putin ele só vai usar a força, ele está só usando a força realmente quando ele precisa mostrar a ação direta com a Ucrânia, quando ele faz com os alvos, né, que praticamente são alvos do governo, mostrando tentar neutralizar a questão do controle dessa questão da guerra. Então, como já fica nítido, né, que a Ucrânia está faltando uma questão de organização, ela não está coordenando direito essa ação de retaliação ou da ofensiva. Então, o Putin, na verdade, ele usa essa questão de forçar as pessoas a saírem também como uma ação de que essa população se sinta coagida e também pressione a questão do governo, da mesma forma que está acontecendo na Rússia com as sanções. A ideia das sanções na Rússia é a mesma, provocar que a população fique contra o governo, e o Putin está usando essa ferramenta também. A questão da ofensiva, eu acredito que o Putin está tomando muito cuidado nesse sentido, porque para não cometer questões de crimes de guerra e não ficar a questão de empregar demais a força contra civis, aí ele estaria cometendo crimes de guerra de alto potencial. Então, eu não acredito que nesse sentido ele venha fazer uma ofensiva tão grande após a saída, porque mesmo o risco, tem pessoas que a população não é toda que se evade das cidades. Então, existe aí agora um paralelo entre a Ucrânia de manter os civis na cidade justamente para você evitar essa suposta ofensiva, e o Putin também tem que tomar cuidado, ele está tomando muito cuidado de também não cometer mais atos violentos contra a população. Alessandro, a gente disse no comecinho do jornal aqui, durante as nossas manchetes, uma informação de que a OMS afirma que a Rússia atacou hospitais. Quão grave é isso? Qual tipo de crime que a Rússia teria que... Qual tipo de crime ela seria acusada por atacar hospitais? Então, dentro do Tribunal Penal Internacional, isso é considerado um crime gravíssimo, porque ele atingiram alvos civis, e dentro desses alvos civis são unidades residenciais, escolas e hospitais, são considerados crimes graves de guerra. Mas mesmo para o Tribunal Penal Internacional apurar a questão dos crimes, os crimes eles acabam tendo um longo percurso dentro da corte. Por quê? Porque às vezes você não consegue dimensionar se isso foi uma ação realmente do Exército ou se foi uma ação de terroristas ou como se diz, de atos rebeldes para provocar uma ação contra o governo. Então, os atos rebeldes, eles fazem ataques a alvos civis para provocar que volte a opinião com a Rússia. Então, você fica sem provas. As provas, você não consegue montar uma prova consistente, porque ela se desfaz muito rápido com as ações de guerra. Mas é um ato gravíssimo se foi esse ataque se deu de origem russo. Isso é um dos crimes gravíssimos apurados pela Corte Penal Internacional. Para além das perdas humanas, você como economista, agora a gente tem a informação, por exemplo, bandeiras como Visa, Mastercard e todas as sanções que estão caindo sobre o território russo. Você acredita que isso realmente, esse mecanismo vai funcionar? E qual é o impacto disso a longo prazo? Se a gente pudesse fazer um resumo agora, olha, paramos a guerra neste domingo, quanto tempo eu levo para contabilizar esse prejuízo? Será que um dia nós vamos chegar a essa conta?
É uma conta difícil de chegar, né? Porque a dimensão da guerra, não, lembrando que as sanções das empresas, elas finalizam quando termina a guerra, mas as sanções econômicas impostas pelas Nações Unidas ou pelos países aliados, elas perduram por anos em tom de retaliação ao que foi feito, para evitar que outros países façam o mesmo ato e tenham essa recuperação mais rápida. Mas fica muito difícil dimensionar. Mas vamos lembrar que a Rússia, na verdade, a União Soviética, ela caiu em 89, e dali ela começou um processo de abertura. Então, esses modelos capitalistas praticamente quase não influem isso dentro. Nós vamos olhar assim que ele tem uma abertura para o mercado capitalista muito pequeno. Se nós colocarmos de 90 para cá, nós estamos falando de 30, 40 anos praticamente de desenvolvimento para o mercado capitalista, diferente da China, que é um país comunista que aproveitou a questão de uma nova versão do capitalismo e inseriu isso dentro dos seus mercados. Então, hoje a China ela tem uma política muito mais voltada ela teria um impacto muito maior para a sua economia, porque ela é uma economia que avança globalmente, ela tem relações globalizadas, é diferente da Rússia. A Rússia é uma economia muito pequena, se você considerar, ela chega a ser, perto dos países europeus, ela chega a ser até insignificante. Mas ela detém alguns produtos que realmente fazem peso, ela tem um peso para isso, né? Que acaba, esse trunfo do teu petróleo e o gás e a questão do trigo e a questão, essa movimentação dela faz com que ela ainda tenha uma grande força nesse mercado. Mas ela não é uma economia que depende tanto do mercado externo. Então essas ações das bandeiras ou até as retaliações econômicas, elas provocam muito pouco efeito dentro de um país que veio de um país socialista, né? Agora, Alessandro, só uma licencinha, a gente tem uma informação de que corredores humanitários nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovakha serão abertos novamente neste domingo. A Rússia concordou com o cessar-fogo no sábado para permitir que os civis deixassem essas cidades com segurança, mas as evacuações foram interrompidas, com as autoridades ucranianas acusando a Rússia de violar o acordo, retomando os ataques. A nova tentativa de abrir um corredor humanitário para civis na cidade de Mariupol começaria ao meio-dia local. Alessandro, ontem a Rússia foi acusada de cometer estes ataques, mas tem como descobrir de fato se foi a Rússia? De uma certa forma existe sim, foi que nem o caso da polêmica do ataque noturno para a maior usina nuclear da Europa. A Rússia já tinha feito a sua incursão durante a parte da manhã até o horário do almoço, já tinha tomado aquela usina e à noite a usina voltou a ter ataques. E as informações eram que a Rússia estava atacando essa usina e, na verdade, quando foi na parte da manhã, o general russo expôs que aqueles atos não eram do exército russo. E depois a Ucrânia ainda respondeu dizendo que poderia ter sido atos isolados de de rebelião ou de pessoas que estão civis tentando fazer uma retaliação em cima da Rússia. Então tem que tomar muito cuidado com essas ações, porque ao militarizar forças civis, isso você começa a dar, e a falta de controle nessa gestão de ofensiva, uma coisa é você fazer uma ofensiva com o exército, e na hora que você começa a armar a população, você começa a perder essa questão do controle dos ataques. Então você não sabe o que é um ataque da própria Ucrânia, um ataque da Rússia e as suas ações rebeldes, né? Então essas ações rebeldes, elas às vezes podem estar sendo orquestradas por uma resistência para provocar essas ações da Rússia, mas existe sim como monitorar, principalmente porque as tropas, elas são todas monitoradas por satélites e são todas monitoradas por questão de geoprocessamento. Então, quer dizer assim, isso fica fácil você fazer esses monitoramentos. Existe esse controle praticamente hoje das forças bélicas, né?
Alessandro, nós estamos com imagens ao vivo de Kiev, né? É claro que é uma região muito movimentada, mas hoje você vê a movimentação muito tranquila, mas chega a ser possível ver uma pessoa atravessando a rua, um carro ou outro passando. E quando você fala, por exemplo, a Kalina estava falando de Mariupol e também da outra cidade. Mariupol tem 400, isso dados de 2017, 446 mil pessoas, né, número de habitantes. Quando você vai para Volnovakha, você tem 21 mil. Então, assim, não chega, na verdade, a 500 mil habitantes. Nós estamos falando de um número de refugiados de 1,5 milhão. A complexidade do deslocamento dessas pessoas, seja para a Polônia ou para qualquer outra região, isso é muito difícil. Nós estamos com várias imagens das pessoas andando pelas estradas, com crianças, apenas com bagagem de mão, e cruzam, né, pela defesa ucraniana. A tendência, pelo que nós estamos observando, são cidades fantasmas, abandonadas. Então, assim, imaginar o impacto econômico dentro da Ucrânia, levando em consideração que você acabou com o comércio varejista, que você acabou com a economia daquela região, da onde tirar dinheiro depois para poder se reconstruir. Nós vamos precisar de uma ajuda internacional. William, sem ajuda internacional, a finalização dessa guerra, ela é uma incógnita ainda. Se a Rússia vai permanecer e mesmo se ela vence essa guerra, ela vai ter autonomia sobre essa área, porque as imposições mundiais dos outros países vão ser muito mais fortes, então provavelmente nós teremos que fazer uma requalificação dessas áreas. E lembrando que essas famílias que largam seus lares, o retorno delas, e justamente lembrando que sempre existe a questão dos saques, a questão das pessoas que ficam e aproveitam desses momentos de vulnerabilidade para saquear e destruir esses imóveis que foram lacrados. Então, realmente, a ajuda internacional para a recuperação da economia da Ucrânia vai ser fundamental, independente quem tiver na frente, se vai ser através de uma gestão russa ou a própria gestão independente da Ucrânia. Isso se faz vital. E a questão dos refugiados, realmente o caminho é muito mais longo e por a Ucrânia estar sob lei marcial, isso também coloca uma situação muito delicada, porque mesmo os homens de 18 e 60 anos, eles são obrigados a se alistarem. E muitos estão fugindo com suas famílias porque não querem se alistar. Então, se eles pegarem alguns postos de controle ucranianos, eles podem ser até repreendidos por uma deserção. Então, a situação não deve estar muito fácil para esses refugiados, porque sabemos que uma mãe, um filho com filhos pequenos, cruzar essa linha, ainda mais que o inverno na Europa, ele é muito rigoroso e nessa região é muito mais ainda, e fazer todo esse trajeto a pé sozinho, sem os maridos ou filhos ou tios, ou pais, fica muito mais difícil. Então, eu tenho acompanhado que tem muitos homens estão, junto com as suas famílias, saindo da Ucrânia e resistindo à questão da lei marcial de se alistar. Muito poucos se alistaram, né?